dois, três, mudar. Não é uma claquete, não é o slogan de início, é uma senha de administrador do nosso Conselho Nacional de Justiça. Absurdo? É, mas isso é mais comum do que você pensa, não é não, Agnel? Olá, senhores e senhoras, que privilégio, nós estamos aqui no nosso RM Talks. Rafael, que vergonha. Eu acho que como pertencente ao time, né, à profissão, como de fato eu sou, cara, que situação constrangedora a nível internacional. Internacional, impressionante, é uma vergonha, né? É claro que há muito, essa parte que ele fala ali no depoimento, né? Nós estamos falando do hacker ali, se é que pode dizer hacker, né? O Delgatti, né? O Delgatti diz ali que as senhas, né, mais seguras do CNJ, quando ele invadiu, né, para fazer uma alteração lá do mandato, colocou um mandado de prisão para o Alexandre de Moraes, queria mostrar que o sistema judiciário ali era falho e, consequentemente, numa lógica que só eles entendem, haveria uma possibilidade, então, de fraudar a urna. Nós vamos falar também sobre isso, nós vamos falar sobre fraude à urna hoje aqui, fica ligado, nós vamos falar de fraude à urna. Mas antes, eu quero repercutir com vocês justamente essa questão da segurança, né? Então, ele disse que invadiu lá o CNJ e que a senha mais segura era CNJ 123 e a senha de admin era 123 mudar. A gente já viu isso muito aqui nas empresas, quando a gente faz um diagnóstico, até mesmo um teste de penetração. A gente não, né? Você, um técnico especialista. Meu amigo, o que é? Por que há tanta imaturidade num lugar, então, que protege as informações dos cidadãos, né? A gente fala muito de dados. Quando a gente fala de dados pessoais, a gente fala que o poder público é o lugar que mais tem dado, né? E o poder judiciário, cara, por que essa imaturidade? Qual é a sua reflexão disso, cara? A gente combinou aqui que não é pergunta, mas não é uma pergunta pra você, é uma reflexão. O que é isso, cara? Que absurdo. Hoje é o diálogo da reflexão. Acho que a gente precisa... Acho que também isso, ó. A gente tá precisando parar e refletir um pouco para onde é que a gente quer chegar, né? Ou seja, eu acredito que a gente tem aí grandes avanços, né? A tecnologia cada vez mais se supera e nos auxilia no nosso dia a dia. Só que eu acho que a gente também tem que agir de modo digno à vocação. Você foi selecionado para isso, eu acho que como qualquer outro especialista, né, já fica o puxão de orelha aí, para quem também... A gente tem muita parte dos acadêmicos aí que estão nessa situação, no treino temos o Tiagão aí, ó, estudando, se preparando para isso. Eu acredito que já fica a importância também, a solicitação de a gente entender que o maior ativo da vez, ou seja, o maior momento de preço, hora, para o que precisa ser feito, é realmente ao aculturamento e aquilo que eu preciso respeitar dos procedimentos e políticas. É necessário a gente hoje dar atenção, Rafael, para um programa de governança. É necessário hoje a gente dar atenção para os requisitos mínimos, básicos de comportamento perante as ferramentas de segurança. Eu tenho um bom antivírus. A gente vê muito, né, quando a gente está fazendo aí os testes de penetração, o pentest, ou também está fazendo aí as pesquisas, os relatórios ISO 27001, 701, COBIT, ITIL, a gente está várias frameworks que a gente está ali observando qual é a melhor metodologia de adoção de boas práticas, de procedimentos. Quando a gente faz isso, a gente observa claramente que isso está no todo. É um cansaço, sabe? É uma indisposição para aquilo que a gente considera vital. A empresa tem disposição de tirar do caixa 70, 80 mil reais por ano para uma ferramenta como um antivírus, mas tem indisponibilidade da parte do profissional que assume aquela ponta de construir uma senha que tenha mais de 10, 20 caracteres. Gente, isso é... Aí agora a gente pega uma janela, vamos lá, a gente pega uma janela do governo, que, gente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é do governo. Então, assim, você há de convir comigo que se é dali que parte todo o contexto governamental, né? Ou seja, as governanças, aquilo que a gente entende como um padrão. Se dentro de casa, lá dentro de casa, o governo está fazendo a tarefa e não está representando... E dando aqui o principal, viu, gente? Dando exemplo de como deve ser feito, o que a gente espera do privado? Porque aí, beleza, a gente pega uma autoridade, redireciona todo o foco dela, a força,
pelo menos do que tem se visto, né? Bastante vontade de organizar a situação do sistema privado, mas aí a gente pega o Conselho Nacional de Justiça, onde tem um alto nível de informação, tanto sensível quanto informação crítica, e a gente tem uma senha 1, 2, 3 mudar. Não, eu realmente estou desanimado no sentido de observar como que nós, profissional de segurança da informação, diretores de TI, CISO das empresas, como esse pessoal não tenha se atentado a esse contexto. E hoje o que a gente precisa conversar é sobre como que você está fazendo isso aí. Então, já ficou de exemplo, né? Já serviu de exemplo para nós. Você que está nos ouvindo hoje, como que você está gerindo os seus processos, suas políticas, seu programa de governança? Como que isso está? Existe alguma ferramenta que te auxilia nisso? Você tem aí realmente todo um material preparado? É cíclico a atualização desse contexto? Então, acho que a gente tem muita conversa hoje sobre esse assunto. Cara, você sabe uma coisa que eu estava pensando que me chamou muita atenção, né? Você imagine só que a senha 1, 2, 3 mudar, segundo o agora famoso Delgatti, era uma senha administrador, né? Então, agora você imagina... né? Então, você imagina que uma senha administradora ainda permanecia com esse 1, 2, 3 mudar. Essa não deve nem iniciar assim, né? Agora... E aí, eu passei por uma reflexão, porque muitas vezes, em casos de incidentes, eu percebo nas empresas que elas não querem contratar uma perícia ou uma análise terceirizada e contam apenas com a análise do TI interno. Gente, quero deixar muito claro que eu não estou, assim, falando ou questionando a capacidade dos profissionais que estão. Mas até para a segurança deles, é melhor que seja alguém de fora. Claro. Porque se num momento... Imagine só quando a gente teve ataques aos sistemas do CNJ, aqueles que tiraram sites de tribunal... tirou o próprio CNJ, teve depois STJ, STF, enfim. Mas vamos colocar assim, você tem um ataque à empresa... E se o seu administrador, ele é a vulnerabilidade, o administrador da TI, ele não pode ser o cara que vai conduzir o incidente para saber e te dizer, ou dizer ao encarregado de dados, que se houve ou não um vazamento de dados, para que aí, então, você tenha que notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Como é que eu vou confiar, cara? Que o cara que tem a senha 1, 2, 3 mudar, ele tá me dizendo ali que o sistema não teve vazamento. Não, só foi uma... É claro que ele vai dizer que não. Então, assim, ele não tem a parcialidade numa condução de um plano de resposta a incidente para dar elementos para o encarregado de dados e, consequentemente, para a empresa, para que a empresa saiba se é caso de notificação à ANPD ou não, e muitas vezes não vai notificar e depois vai ver que esses dados estão por aí. Então, assim, me chama muito a atenção, tem várias reflexões que a gente pode fazer desse depoimento, desse episódio, e outras, né, que a gente vai falar aqui também, é justamente para até saber que ponto que muitas das coisas que ele fala ali são verídicas de fato. Eu acho que esse ponto da senha é algo que realmente me parece que ele realmente invadiu, isso não tem dúvida, mas ele coloca em xeque ali muitas outras questões da urna, algumas questões absolutamente equivocadas, assim, que me chamaram a atenção, mas nós vamos falar disso mais à frente. Sobre senha ainda... eu percebo, e aí até trazendo uma pesquisa recente, que mencionou tanto que o quanto os latino-americanos estão mais sujeitos a golpes, né? Eles estão, e segundo a pesquisa, né, tem até uma informação do Cláudio Martinelli, que é o diretor para a América Latina da Kaspersky, que ele fala que a América Latina é um alvo prioritário porque tem população muito conectada. De fato, né? Se eles estão mais conectados, ele diz aqui que significa que estão mais expostos. E o latino, ele tem essa natureza de estar mais conectado mesmo, né? Ou seja, ele gosta das relações e aí... É o hiperconectivismo, isso, né? Então ele está ali sempre envolvido com o mundo digital, porque hoje o mundo digital, ele na sua essência, são relações sociais e essas conexões. E acaba também que eu faço uma reflexão que não tá nessa matéria, né? Que o latino, ele também, por estar muito conectado e por ser muito social, talvez ali ele também esteja mais sujeito aos engenheiros sociais, né? E o engenheiro social, aquele que vai descobrir sua senha a partir de algum comentário. Eu vou passar um vídeo aqui que eu acho extremamente educativo, cara, que falar sobre o quanto que as pessoas... Porque hoje tá todo mundo falando aí do CNJ, criticando e tal, mas e você? Você tem proteção da sua senha? Olha só esse vídeo.
This is how that went. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Chihuahua Papillon, And what's its name? Jameson. Jameson. And where'd you go to school? I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Hempfield Area Senior High School Oh, when did you graduate? in 2009. Oh, great. It's like my cat's name and then just like a random number. Okay. Has you had this cat for a while? Yeah, she's my childhood pet. Aw. And what's her name? Her name is Jolie. Jolie. So like a password of yours would be Jolie and then a number. Yeah. Like number 1. Like my birthday, Oh, when is your birthday? June 12th, Oh, nice. And what year were you born? 95. Oh, great. So Jolie 6 12 95. Yes. Got it. Imagina, a pessoa vira ali e fala assim, você vai conversando, a pessoa vai contando a senha dela. O aniversário? Ah, mas qual que é seu aniversário? A vaidade, né? O meu pecado favorito, já dizia Al Pacino em Advogado do Diabo. Meu Deus do céu, a pessoa, ai, é meu gatinho, ai, como é que ele chama? Ah, é tal. Gente... E aquilo nada era de uma entrevista, né, Rafael? Ou seja, não tem nada ali de um momento no qual as pessoas estão descontraindo. Tem dois episódios que eu gostaria aqui de falar sobre essa situação da senha, e aí a gente também conversar um pouquinho a nível técnico, para você também que está aí observando o que está acontecendo, não é só no sentido de crítica, mas assim, o que a gente pode trazer, porque eu acho que um problema, ele fica bem estruturado na nossa vida depois que ele tem uma repercussão de aprendizado. Ou seja, eu aprendi alguma coisa com isso. Então, vamos tirar produto de aprendizado desse episódio. Por que o software do CNJ, primeira pergunta, permitiu uma senha 123 mudar na sua engenharia? Primeiro, tem um protocolo ITIL que a gente estipula que um código tenha a possibilidade de atribuição de input de dado, no caso de senha, com uma regra. Cadê aqui a política de senha de regra de atribuição? Ou seja, nem o próprio administrador do software conseguiria inserir uma senha com menor importância a não ser o que eu declarei. Ou seja, teria que ter 8 números, 8 letras, 4 caracteres especiais. Por que esse software, quando eu atribuí, aceitou 1, 2, 3 mudar? Primeiro ponto, né? O software, na sua própria engenharia, desde a concepção, não, é aquilo que a gente vai falando, Privacy by Design. Desde a concepção e também o Privacy by Security, né? Ou seja, a gente precisa entender que é necessário levantar um requisito desde a concepção do software. Eu estou aqui pensando na arquitetura do software, eu já tenho que incluir isso como uma regra, para que a gente ajude também o diretor ou administrador desse sistema, para ele não inserir senhas menores que a exigência. Dá para construir uma senha fácil, mesmo que a gente tenha ali 20 caracteres, mas vai inviabilizar, vai tornar mais complexo e mais complicado a reversibilidade dessa senha. Já seria um primeiro contexto. O segundo é, será que essa foi a primeira vez que houve uma exposição de senha no CNJ? Pronto. Se o próprio diretor ali, o próprio administrador, não foi a pessoa que falou, reportou essa informação, cadê o procedimento operacional padrão do TI que mensalmente verifica e delega a um comitê de privacidade ou segurança da informação a responsabilidade do comitê verificar se as senhas de administrador foi modificada, porque o comitê tem essa autonomia, tem essa autoridade. Ele pode ir lá e verificar se um procedimento operacional padrão, inclusive, é um elemento necessário, ter outras pessoas de outras tarefas, né, executivas, de diretoria, verificar, validar determinado acontecimento. E hoje faz até com software, né? Por que nas grandes superfícies a gente tem isso, né? Ou seja, empresas e tal, tem um cofre de senha, tem um sistema automatizado de reposição automatizada, e aí com a chave token eu faço a liberação de um root, como vários softwares que a gente tem hoje, né? McAfee, e assim sucessivamente, com sistemas também de autenticação de 2 fatores. Pergunta, por que as engenharias estão caríssimas nas suas interfaces, caríssimas nos seus aplicativos, nas facilidades, na gestão ali interna do governo, mas na estrutura de segurança não tem esse tipo de investimento? Por que essa está oculta? Já tem até uma resposta. Está oculta porque não existe, viu, Rafael? Política, procedimento, não existe também consultoria externa, porque com certeza se eu estou com um problema na pressão arterial e eu mesmo começar a me automedicar, que é a situação do TI que você falava agora há pouco,
Se eu mesmo começar a me medicar, provavelmente eu não vou ter a eficácia necessária para a resolução daquele problema. É preciso chamar alguém de fora, um analista, um consultor, fazer uma consulta a desrespeito daquilo. Até pelo distanciamento, né? Daquele acontecimento. E ter autonomia também de dar o puxão de orelha, de dar ali alguma regulamentação. Então, assim, a gente tem tanta falha no processo, principalmente, os processos estão aqui, já deixa claro que houve falha no processo, e também houve falha na estruturação de engenharias, que é uma coisa que está assim, ó, quantos desenvolvedores no CNJ a gente não tem? Gente, é sério, nós estamos falando de um desenvolvimento de uma linguagem de programação, se a gente gastar 20 minutos codando, né? Tá aqui desenvolvedores, 20 minutos codando ali, ó, eu estipulo uma regra majoritária de senha, Rafael. Então, assim, será que 20... Tá certo, vamos falar então agora do próprio usuário em si. Será que ele não tinha 10 minutos para estabelecer uma senha ali? 5 minutos? 10 minutos? Não, acho que não gasta nem um minuto, né? Para estabelecer uma senha de 20 dígitos. Então, assim, a gente vê que a ruptura começa desde uma alta camada de engenharia, de arquitetura, e essa irresponsabilidade se traduz lá na ponta, porque eu já começo de maneira irresponsável. Cara, isso é bom ressaltar mesmo. A pessoa lá da ponta vai ser irresponsável também. Então, assim, são esses dois pontos. Tem aqui falha de engenharia, tem falha de processo e pessoas também, né? Então, a gente precisa aí de soluções nesse sentido. Eu acho que é muito que a gente faz com a Level, sabe, Rafael? A Level, ela é um contexto no qual a gente procura com as pessoas, com a ponta aquela preocupação, e a gente aqui no escritório, né, quando está ali com o RM Safe também, se preocupa muito com os bastidores. Então, assim, você entende que são os dois lados importantes? Eu estou aqui preocupado com engenharia, preocupado com como aquilo acontece, como que aquilo se dá. E a Level Earning está ali preocupado com o aculturamento, com o treinamento das pessoas, das boas práticas, junto com o módulo da Távola Privacy, para poder garantir, segurar, né, aquele determinado momento em que as pessoas têm essa possibilidade. Agora é a hora de você criar uma senha. Bom, qual que é a política de senhas da empresa? Qual é a política de uso de dispositivos? Então, na política de uso de dispositivos, tem lá um capítulo, como compor a sua senha. Tem uma série de dicas, formatos para poder facilitar a vida das pessoas. Inclusive, a Level agora, né, com a inteligência artificial, utilizando mais acessível, né, a gente está, né, fazendo esse sprint agora para que tenha um chat para a pessoa não ter que ler lá toda a política, né? Ela pode perguntar no chatbot como é que é a política de senha da minha empresa. O cara ali está tímido no começo, né? E não sabe como interagir, às vezes, com RH, ou não sabe, por exemplo, qualquer política, até mesmo para pedir uma licença, apresentar o atestado, qual que é o protocolo, o processo, ele tem essa informação ali fácil, dentro de uma plataforma ali que concentra tudo que for de aculturamento e, inclusive, de conhecimento dos processos internos. E eu digo que, na verdade, essa foi uma preocupação que a gente sempre teve, de não adianta somente corrigir um contrato, não adianta somente fazer uma adequação inicial, se a cultura não está estabelecida, se os processos não estão sendo cumpridos. Então, para nós, assim, é muito caro que eu tenha um programa de governança efetivo. Não adianta eu ter só o documento, porque documento, meu amigo, convenhamos, você baixa da internet ali, você pega o modelão e coloca e tá lindo. Não, inclusive não é essa a prática que a autoridade vai fiscalizar, ela não vai analisar o seu documento, ela vai ver o seu dia a dia. E isso é até legal, porque quando a gente foi buscar essa solução para nosso dia a dia, né? E que hoje virou um business separado, claro. Produto. Uma das vantagens da Level, né, ou seja, de você acelerar esse culturamento, mas uma outra vantagem da Level é justamente você ter uma accountability, né? Então eu consigo demonstrar para uma autoridade, para um stakeholder, até mesmo em um processo judicial que questiona um tratamento de dados ilícito, eu consigo demonstrar que eu também pratico aquilo que está na documentação, ou seja, eu estou ensinando e não em períodos assim, um mês no ano, não, diariamente eu estou ensinando boas práticas, porque a gente está vendo agora com esse caso do CNJ e vários outros, como se você esquece as boas práticas, você acaba ficando vulnerável. E me chama a atenção, e isso é um negócio que afeta muito a reputação do nosso Conselho Nacional de Justiça, eu chamo de nós como uma instituição brasileira, nosso, e eu acho que uma das instituições fantásticas que veio para realmente ter esse, não um controle, mas uma orientação do judiciário como um todo, né, criando uma sintonia.
Mas imagine só que dele partiram, por exemplo, os provimentos para os cartórios terem uma adequação à LGPD. Então é muito chato você determinar e poder autuar um cartório porque não cumpriu com boas práticas de segurança, sendo que você também não está cumprindo, né? Esse é algo muito sério. Mas eu também tenho que ser justo, né? Vamos ser justo em relação ao Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos falando de um depoimento repleto de controvérsia, algumas heresias tecnológicas, né? Boa palavra, heresia tecnológica. Aquela do algoritmo. Meu Deus do céu. Assim, será que esse cara tá falando a verdade? Assim, será que de fato, assim, porque tudo bem, ele invadiu. Agora, as pessoas têm que entender que essas invasões, elas não são, né, igual antigamente. O cara ia lá e tu criava um códigozinho. Não, é uma... Aliás, antigamente também era assim, né? Só que um nível um pouco, talvez, menor. Há uma carga de engenharia social. Engenharia social é aquela que eu gosto de explicar ali para os alunos, que é basicamente a forma que o malandro tem para te convencer a fazer algo que você não iria fazer se ele não te fizesse, não te convencesse daquilo. Essa proposta, né? Então, é tentar motivar você a cometer um erro. Como é que você vê, assim, essa falta de cuidado, né? Assim, e será que você acha que de fato ele acessou? Você acha que dá para questionar a legitimidade dele? Enfim, acho que a gente tem que pensar dos dois lados, que é o nosso dever aqui, né? Isso. Você trouxe um material muito importante falando aí sobre os latino-americanos, né, e o comportamento. A gente precisa entender também um ponto aqui que é importantíssimo na engenharia social, que é o que a gente, em relatórios da Fortnite, relatórios... os ajuntamentos de CISO, hoje, gente, o grande foco aqui não participa só de uma propaganda, mas de um entendimento, tá? Um consenso geral dos profissionais. Hoje, o grande foco é para poder municiar e preparar pessoas em seus comportamentos. Ou seja, hoje, Rafael, o ativo que a gente tem mais problema dentro dos negócios, dentro das instituições, é propriamente dito o usuário. Justamente porque fica muito complicado, e se a gente não tiver procedimentos bem estabelecidos, fica muito complicado a gente criar um padrão, um formato operacional padrão, para que essas pessoas se comportem e reduzam esses limites. A nossa presunção aqui não é nem de achar que nós vamos conseguir mitigar. Ou seja, eliminar, né? Mitigar, mas mitigar sim. É. Mitigar sim. Então, assim, hoje a ideia é a gente mitigar um procedimento no qual a gente vai preparar as pessoas. Agora, vamos aqui. Dentro desse argumento, né, de como vamos conquistar esse procedimento, como que vamos ajudar essas pessoas a estarem mais preparadas, não tem como a gente fazer isso se não for pegar na mão e explicar procedimentos de engenharia social. É curso, é cápsula diária de informação, é demonstração de exemplos de golpes, que é o que a gente faz aqui com... né, o pessoal que está envolvido nas plataformas, no conteúdo que a gente distribui, é justamente demonstrar tudo que vem acontecendo por uma simples falha. Então, vamos lá. Hoje, nós temos ali, o cara está ali no WhatsApp, tudo, recebe uma mensagem, digamos que o diretor de TI seja solteiro. Recebe uma mensagem no WhatsApp de uma menina muito bonita pela foto do perfil, que você não há de ver que está liberada a foto do perfil. Que coincidência, oportunidade. E ela, por engano, manda uma mensagem dizendo, olha, estou aqui, eu queria uma informação, sou estudante acadêmica da faculdade tal, vi o seu perfil, vi que você trabalha no Conselho Nacional de Justiça. Achei você uma pessoa tão inteligente, tão especial. E aí, tal, discorre toda aquela conversa 2, 3 dias. O cara já tá assim, sou acadêmica lá da PUC, né, não sei da onde. Nossa, olha aqui a foto da menina, veio me procurar para poder aprender comigo. Eu sabia que essa dieta tava dando certo. Tal, o proteico dele tá funcionando. E aí ele pega e num dado momento ela fala assim, olha... Tive no fim de semana, viajei e vi determinada coisa. Por exemplo, vi um servidor, vi uma foto de um software novo. Lembrei de você quando você me disse tal coisa e manda um link para esse cara. Rafael, depois de 3 dias de conversa com a menina linda, ele vai clicar no link ou não vai, Rafael?
Eu não posso dizer. Ele Por segurança dos nossos dos sistemas. nossos temas. Mas ali há uma grande probabilidade Claro. das pessoas, ou seja, a gente tá brincando aqui com esse contexto Não, e tal. assim, você tá falando de uma questão de mulher, mas pode ser tantas outras coisas. Pode ser um time de futebol, pode ser uma coisa interessante de dele. Ele amigos. pode estar num grupo de WhatsApp ali que não sabe quem que tá. Quantos grupos que as pessoas participam hoje que tem inúmeras pessoas que você não sabe quem são e de repente ele manda lá uma promoção, alguma coisa. Forjar, como a gente já viu, né? A foto e o número de um líder ou uma pessoa que está acima na empresa, numa hierarquia bem distante, que ele pensa, nossa, eu nunca recebi o contato dessa pessoa, agora eu estou recebendo. Então, ele já está amedrontado por ser alguém que está numa hierarquia muito mais alta, como de fato já ocorreu aqui nas nossas consultorias. E aí, ali também tem um link, ó, eu quero que você entre aí e faça tal coisa para mim. Coloca aí o login e senha do administrador. E aí ele pensa, nossa, se é o diretor da empresa, eu tenho que fazer isso. Mas antes, sem se acautelar de algum procedimento, confirmar, validar. Então, assim, existem várias engenharias sociais que podem potencializar esse tipo de ataque. E a partir daí, sim, aí eu induzi a pessoa a esse erro, né? Ou seja, o meliante, ele colocou esse prato cheio para ser provado, fica muito mais fácil, propriamente dito. E eu vou te falar, aí eu nem preciso ser sofisticado, Rafael, eu nem preciso ser robusto. Eu nem preciso ser um hacker altamente Qualificado. Qualificado. Eu tenho a senha. Então, assim, facilitou demais o meu processo. Agora, é lógico que existem estruturas enormes, gigantescas, considerando inteligência artificial, que estão preparadas para sequestro de dados, para outras nomenclaturas de malware, que essas são uma grande indústria. Mas existe alguns casos que é igual eu estou te falando, não precisa de muito preparo hoje em dia para estabelecer uma engenharia social, que é onde a gente se preocupa lá com a ponta. Porque é altamente vulnerável aqui, né? Os latino-americanos, eles não têm aquela malícia, né? Ou seja, propriamente dito, aquela situação do jogo de cintura para analisar. Epa, peraí, vamos lá. Vou clicar nisso aqui, vou ver isso aqui, vou abrir esse PDF, que a gente acha que não tem, né? Malware dentro de um PDF, dentro de um áudio, né? Se não existe a possibilidade de um áudio ter um malware. Agora, você acha que o cara não muda senha hoje? Você acha que ele vai instalar um antivírus, assim, robusto, vai atualizar? O pessoal não atualiza firmware do roteador de internet, não quer atualizar o firmware, né? Quando firmware é o software, tá, pessoal? É a atualização do software ali, por exemplo, da sua televisão. Então, assim, hoje nós estamos super conectados, mas ninguém foi preparado, ninguém entendeu o que é a questão de segurança. Isso, assim, é um papel que a gente tem que ter muito sério, porque a gente fala de segurança, a gente fala de tecnologia, talvez é muito natural para mim, para você, que a gente, vamos dizer, a gente está no meio, né? Mas para a pessoa que é inserida com tecnologia, ela só vê a vantagem e ela não entende o que pode acontecer de golpes. Por exemplo, as pessoas mais idosas, né, que vamos dizer, fora da geração da internet em si, que a internet surgiu quando já adultos, essas pessoas, elas veem ali a tecnologia só como uma facilidade e não percebem como ela pode ser utilizada para cometimento de golpes. Quantas pessoas hoje não estão sendo vítimas de golpes de WhatsApp ali, golpes de transferência, falando que o banco está envolvido. Eu tive um caso agora recente que a pessoa, o criminoso disse para a vítima que, olha, nós estamos apurando aqui, sou do banco, nós estamos apurando uma questão de uma fraude nas suas contas, então a gente precisa fazer algumas transferências para testar e você não pode falar com o gerente, porque o gerente está envolvido. Aí o banco foi, e aí não são todos os bancos que fazem isso e nem todas as situações, o banco realmente foi cauteloso, percebeu transferências irregulares e ligou para a pessoa, olha aí, você está de fato fazendo essas transferências, está tudo certo? Aí a pessoa diz, claro, estou sim, tá tudo certo, porque, né, o bandido disse para ele que o gerente estava envolvido. E acabou concretizando e acaba também, por conta dessa ação do banco, tirando uma possibilidade de uma responsabilização do banco por falha de segurança, porque o banco tentou. Então, ou seja, é um caso que é praticamente irremediável, porque o cara não vai achar dinheiro ali né, procurar do criminoso para ser ressarcido, é inviável. Agora, até, assim, uma questão que dessa educação do idoso, ele tá natural, assim, para ele entender aquilo que é golpe, por exemplo, sair na rua à noite, no escuro,
cuidado. Cuidado com o táxi ali. Porque são coisas que eles vivenciaram e eles percebem os golpes. É claro que a gente está num processo de amadurecimento, talvez daqui a um tempo a gente comece a ter um pouco mais de maturidade para compreender esses golpes também no meio digital e também sermos mais cuidadosos. Não é que a gente vai saber todas as possibilidades de golpe. Eu não sei todas. Eu não sei o que pode acontecer, porque todo dia tem coisas novas e o cara que está voltado para isso, ele está pensando isso o tempo todo e não a gente, que a gente está... a gente não é o criminoso pensando em cometer golpes. A gente tenta adivinhar como eles podem ser feitos. Então, acho que é um trabalho difícil, né? Eu acho que a gente tem que usar esse episódio CNJ, independente, você fugiu aqui da resposta, você não quis entrar na polêmica, né? Mas, independente se é verdade ou não, a questão da senha eu não duvido muito, tá? Pelo que a gente já viu. Mas é um caso que nos traz uma série de oportunidades de aprendizado, né? Quando você falou de você dar exemplo, né? Para quando estiver explicando sobre por que você tá lá com aquela... chega aquela tela para mudar a senha e você fica com preguiça, não muda, acha ruim, briga com o seu TI. Agora você tá entendendo por que uma das razões, né? E agora a gente tem um exemplo para você ver, tá vendo? Foi fulano. É a mesma coisa do idoso antigamente, que falava assim, tá vendo por que você tem que tomar cuidado de andar na rua? Você viu lá, Mariazinha foi lá, deu problema, foi assaltada, etc. Então, essas coisas ajudam muito. Mas eu não vou te perdoar, não vou liberar. Eu quero discutir Eu tenho uma opinião. Fala pra mim, assim. Você lembra do Conecta SUS, agora, recentemente, com aquele BO, fora do ar? Tudo da pandemia, né? Que ninguém conseguia acessar as vacinas, os certificados. Tá mais do que explícito aí, todo mundo, né? Já... Todos estão sabendo, né? No nosso conjunto profissional aí, que aquilo foi uma atualização, uma falta de atualização de uma coisa que ela deveria ser automática, né? Ou seja, a atualização de firewall. Ou seja, a gente tem ali uma lista de whitelist e blacklist. E aí a gente adota alguns comportamentos para ambas essas listas, né? Que o antivírus ajuda muito no modo quarentena, ele vai lá e contribui com a lista whitelist e a blacklist. E, na maioria das vezes, as configurações que a gente faz são automáticas. Você passa uma vez por mês ali, tira um relatório, é mais um analytics. Você só olha dashboard, acontecimentos, resolutibilidades, e aí você já fez o seu acompanhamento. É bate-olho mesmo. A ferramenta já foi preparada só para você bater o olho e saber. E isso tudo era até então de método manual por uma opção do próprio profissional ali. Então, assim, gente, eu vou te falar... No âmbito público aí, a gente está com uma série de gente, de pessoas, mesmo despreparadas. Eu não tô generalizando, mas a minha opinião é no sentido de também motivar, até mesmo, né, nas disputas, nas classificações, melhorar alguns níveis, até mesmo a nível de concurso, de prova. E orçamento também, né? E orçamento. Na dotação orçamentária também, quanto que está sendo dedicado à tecnologia? Quantas vezes tem profissional que são competentes, mas ele não tem estrutura, não tem recurso para poder investir em ferramentas melhores? E eu nem sei quem montou também o contexto ali de orçamentário da tecnologia, porque muito se fala em compra de dispositivos, compra de softwares, que é onde a gente sabe que tem um alto nível de corrupção também, né? Sim. Então, muito se fala sobre comprar, mas pouco se fala sobre procedimentos e investimentos no preparo das pessoas que estão em determinados cargos e também nos procedimentos adotados internamente, no treinamento de pessoas, porque não adianta só eu contratar um profissional que tem um alto nível de conhecimento, se eu não preparar uma estrutura para poder disseminar determinado aprendizado e conteúdo dentro daquele ecossistema. Então, assim, hoje, o que eu acredito que, além dessa situação do despreparo, tem também um despreparo profissional da pessoa que foi selecionada para poder liderar e também conduzir determinados processos. E não é só CNJ, não é só Conecta SUS, a gente tem vários outros eventos aí nacionais de desleixo, né? De pessoas... Agora vamos falar. Então, a gente está falando de segurança, tudo, né? Do parte do fator humano, né? Mas tem aquela que você falou no começo da segurança do código. Então, a gente está falando... Código é o quê? É um algoritmo, né? Algoritmo é uma coisa muito nova, né? Assim, segundo o hacker, né, do Brasil agora...
o algoritmo é algo plenamente inovador. Mas eu queria só repercutir um pouco, porque eu acho que a gente tem que trazer um pouco de luz também, que eu tô vendo muita confusão e muita bobagem aí falando sobre a questão das urnas, e eu quero dizer exatamente assim, por que há muita contradição do que o Delgatti está falando e por que eu coloco em xeque algumas coisas que ele fala em relação... Quando a pessoa mente, né, ou não tem conhecimento, não tem técnica para alguns assuntos, ele fica, inclusive, suspeito em relação a várias outras coisas que ele diz, né? Então, vamos ouvir aqui só algumas passagens desse dito hacker, só para a gente repercutir. Bom, primeiro delas aqui, ele vai falar sobre a questão das urnas. Vamos ouvir. Mas, para mim, eu não entendo o que é isso. Quando o senhor diz assim, o código-fonte, ele é feito pelos funcionários do TSE. É apenas um código-fonte que é colocado, e esse único código-fonte, ele vai para todas as urnas do Brasil, ou podem ser feitos mais de um código-fonte, colocar códigos-fonte, um determinado código-fonte em algumas urnas e outro em outras urnas? É só essa pergunta, porque é realmente uma curiosidade que eu tenho. Vamos lá, o código-fonte é o mesmo em todas as urnas. Assim que instalado, é solicitado a cidade. E ele, assim que é posto a cidade, ele apenas oferece os deputados de lá, os vereadores e prefeitos. E uma analogia simples aqui é que o código-fonte seria como a farinha, o ovo de um bolo, o leite. Então, e o compilado seria o bolo pronto. E quem tem acesso aos ingredientes consegue inserir um veneno lá e esse bolo fica venenoso. Quem seria, como seria possível fazer? Não tenho dúvida. Nesse ponto aqui, o Delgatti tá preciso, de fato, a analogia ali não é muito boa para tecnologia, mas nesse caso tá muito certo. É uma receita de bolo. Se eu tenho acesso aos ingredientes, se eu quiser, eu posso fazer um bolo de fubá, eu posso fazer outra coisa, não virar nem bolo de fubá, nem nada. Se eu errar ali os ingredientes, eu posso colocar esse veneno que ele tá dizendo, né? Isso não tenho dúvida. Agora, ele continua aqui, Guinel, com umas questões que me chamam a atenção. Vamos lá. No TSE ou quando chega nas cidades? No TSE, nas cidades não. Nas cidades não? Não. E no TSE, é possível fazer isso com algumas urnas e não com outras, por exemplo? Sim. Caso haja alguém com mais intenções, ele faz esse código em todas as urnas, só que o código funciona apenas em urnas específicas, porque é uma zona maior que tem mais votos, e ele usa também de inteligência artificial, e ele pega o resultado da anterior e faz a margem de erro, mais ou menos naquela região. Então, não seria algo grosseiro, que seria, apenas na cidade vai ter 100% dos votos. Não. Ele faz algo que soe, que seja de verdade, não um algoritmo. Inclusive, o algoritmo é a inteligência artificial, porque Ai. Nossa, dói. O algoritmo é a inteligência artificial e o algoritmo só consegue dizer que tem tantos mil votos se ele estiver usando a inteligência artificial. Bom, eu não vou... Eu só quero... Me desculpa, eu tenho que comentar. E aí eu quero que você comente. Você sabe mais de urna, mas eu não tô comentando de urna. Eu quero comentar sobre algoritmo, né? O cara me diz aqui que algoritmos, né, é inteligência artificial e que o algoritmo precisa ter inteligência artificial para dizer, não, gente, não precisa. O algoritmo poderia fazer tudo isso que ele está fazendo, então, de fato, pode sim fazer e mudar voto, pode, inclusive, aparecer um vídeo do RedTube lá, um vídeo pornô na hora que você for votar. Você vota lá e aparecer uma cena ali não ortodoxa para você. Pode aparecer um site de e-commerce, na hora que você clicar, você pedir uma TV na sua casa, pode colocar o que quiser. Aliás, não vai pedir o site porque não é conectado à internet, né? Mas pode ter o dado ali. Cara, o código, você pode fazer o meu Mac ter o Windows. Qualquer coisa. Manipula, o algoritmo foi feito para manipular o Agora, hardware. essa questão? Bom, não é, né? Assim, a questão é que o código, ele é o quê? Ele é criptografado quando vai inserir. Tem chave do cara que vai instalar, tem chave do outro. Me explica isso. Vamos lá. Eu quero lembrar aqui, primeiro, mandar um abraço
se ela estiver nos ouvindo, a professora Lucília Ribeiro, maior professor de algoritmo que eu já vi. E olha que eu já escutei muita gente conversando sobre algoritmo, que é um assunto interessantíssimo, né? Pra gente que gosta das exatas aí. Professora Lucília Ribeiro, ali no Senai, na FATESG, deu show, né? E representando quem realmente, né? Como mulher também, representando a categoria que, né? O primeiro algoritmo que foi criado. A gente precisa entender uma coisa. Vamos falar do TRE. Eu tive lá quando ainda, né? Fazendo faculdade, e nós fomos ver e sonhar como que aquilo foi projetado. E ficou bem claro em todas as demonstrações, na temática, né? A gente teve ali 4 horas conversando sobre segurança, né? E ficou bem claro, eu acho que eles levam mesmo o pessoal das faculdades para poder a gente ter esse entendimento do quanto, e Rafael, eu vou falar isso bem lentamente, do quanto é robusto. Eu acredito que no Brasil nós não tenhamos nenhuma engenharia na qual houve tanto investimento, tanto em pessoas profissionais, consultorias, no sentido de ter um servidor offline que, ao reconhecer uma urna, que ali eu tenho um grande servidor que recebe a alimentação manual das urnas. As urnas estão lá recolhendo o que a gente chama de ponto peer-to-access, né? Ou seja, um ponto de acesso para fazer uma contagem. É só isso, é uma máquina, uma calculadora que contabiliza determinada chave. Alto nível de criptografia. E digamos aqui que num evento eu peguei uma urna e super fraudei o código que nela está, que nada mais... Porque é o seguinte, a urna ela só realmente recolhe uma insignificância de total contabilização de votos, ou seja, ela é um baixo percentual da coleta. Ela não representa todo o contexto em si de uma engenharia. Então, lá no servidor, quando ela conectada, antes de fazer qualquer procedimento de distribuição... Seja, antes de contar o voto... Antes de imputar a informação, ela tem que respeitar um protocolo enorme de validações, ou seja, aquele servidor vai primeiro validar se ela está totalmente vetada, totalmente fechada e não houve nenhuma deturpação no código, nenhuma mudança sequer em uma chave ou um procedimento. E quando ela faz isso, ela primeiro transmite os votos, nem é para esse servidor central de contagem central ainda. Ela transmite os votos para um subservidor, ele analisa de novo protocolos, faz recontagens inúmeras vezes da mesma informação que foi captada por aquele card, e a partir daí ela começa a alimentar um núcleo central, e esse núcleo central que é o chamado núcleo de resultados. Então, assim, mesmo que houvesse uma urna fraudada, pegaram o chip dela, fizeram lá Interpol, a CIA, todo mundo mexeu nos votos, colocou o João do Arroz para ser o vereador mais votado naquela urna. Quando ela chegar em sua central, na sua administração central, e aí é o que ele deixa claro, ninguém tem acesso a um servidor. Quando ela chegar, e aí o que acontece? Quando ela chega lá, ela é totalmente validada, ou seja, existe uma série de burocracias para ela entrar com aquela contagem dentro do servidor de tá, contagem mas então nacional. só é um depara, para a pessoa entender o seguinte, se eu alterei o código lá na urna, na hora que ele chega no servidor, ele fala, epa, esse aqui não entra não, porque esse código aqui não é o que eu validei. Mas esse código que ele validou é o que ele está falando aqui que pode alterar antes de ser compilado, né? Ou seja, antes de ser compilado é antes de ele se tornar executável. É igual a receita do bolo que ele fala. Mas aí depois que, nesse ato que vai pro forno e assa esse bolo, ele, salvo engano, tem uma série de protocolos de chamar pessoas de fora para passar a criptografia, que é a assinatura digital. Fala, gente, vamos cá ver, tá vendo aqui? Esse é o código, vamos criptografá-lo. Pronto. Se eu pego um código e mudo ele nas urnas depois, esse aqui que eu validei no servidor, ele vai falar, ei, amigão, você não é do que eu validei não é isso? Isso, é justamente gente, assim, é completamente descabido. É um jogo de palavras que fala assim, eu altero o código, eu mudo o voto, mudo a eleição. Não é simples assim, não é simples não é possível dessa forma. É claro que se eu mudar o código da urna, né? Eu vou mudar, mudo tudo. Ela é um microprocessador, ou seja, ela é um computadorzinho, ela vai mostrar ali, nomeadamente falando o que a pessoa quiser ou
formular uma visualização, igual você falou, de teclas. A urna em si não é nada, né? A urna em si é uma caixa, né? Isso. Agora, o que a gente precisa se concentrar é que quando ela chega na sua prestação de contas, e aí a palavra depara bem colocada, ela vai ter que respeitar, inclusive, ali, né, os grandes líderes de desenvolvimento, que são inúmeros desenvolvedores, né, desse quesito, todos eles afirmam o seguinte: mesmo eles tendo participado 5, 6 anos de projeto já dentro do TRE, fazendo, consultando e tudo, um desenvolvedor só ali, para lidar com determinado espaço, é impossível ele saber todas as camadas de criptografia e formatos de engenharia que passa, porque é um sistema enorme, é gigantesco. Então, assim, muito me admira, aí agora eu quero criticar mesmo, muito me admira um cara pegar um trabalho de 90, 110 profissionais e falar que ele sozinho... Gente, vocês me desculpem, isso é descabido. É muito potencial de desenvolvimento e são anos de aprimoramento de uma tecnologia para poder propriamente de chegar uma única pessoa e ela nunca teve. Aí é que está a minha indignação, porque se ele fosse alguém que trabalhou no TRE e teve conhecimento de boa parte, né, ali durante 10 anos, 5 anos, a gente está falando de um critério de alguém que já tinha manejo com um servidor, com um núcleo central. Aí sim poderia ter alguma possibilidade da gente começar a analisar o que foi feito. Mas alguém que pegou uma urna, né, digamos, ele falou, não, a gente teve acesso a uma urna ali para poder colocar o que a gente gostaria e nesse ingrediente contaminar, né, contaminar ali os votos e tal. Não, Rafael, aí você me desculpa. É uma baita sacanagem. Ele, na verdade, ele usa um jogo de palavra ali, né? Ele não fala que é possível... Ele vai perguntar, é possível mudar o código-fonte e mudar o resultado. Claro. Só que, assim, as pessoas não... O leigo não entende que ali ele tá falando de um código que não foi compilado, que não foi, né, assim, validado, criptografado, etc. Olha só o que ele fala, né? E, segundo o relator aqui, é o gênio, né? Bom, vamos lá. Gênio. Que o ideal seria eu fazer uma entrevista, eu participar de uma entrevista com a esquerda e de forma espontânea falar sobre as urnas. Era essa a ideia inicial. Falar que as urnas eram a fragilidade das urnas. Isso. Ou seja, a proposta inicial. Essa foi a proposta inicial. Isso, que não ocorreu porque o meu encontro foi... Eles estão na mídia e por esse motivo eles cancelaram isso. E a segunda ideia era, no dia 7 de setembro, eles pegarem uma urna emprestada da OAB, acredito, e eu colocasse o aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Olha só, cara. Assim, presta atenção, bicho. Pelo amor de Deus, cara. Nossa Senhora. Ele vai pôr o aplicativo dele. Então, gente, é um caixa. A urna é uma caixa. Já não eles estão pensando assim, a urna é a caixa. Eu quiser nela, rapaz. Eu posso mostrar o extrato do meu banco. Baixa o PDF. Não precisa nem. Eu boto o aplicativo do meu banco, eu posso botar um código do Android ali, né? Simula ali um tablet, né? Quantos não usam isso, né? Esteira, um monte de lugar, coloca um tabletzinho Android, coloca o programinha dele rodando, você acha que é um programa. Não, é um Android, é um aplicativo. Aí você bota o aplicativo ali do banco. Aí na hora que você vai lá na urna, você vai saldo, extrato e tal. Pronto. Assim, gente, é ridículo. Olha, vamos seguir aqui. A ideia do apertar seria apertar o número... Porque assim, o código-fonte da urna, eu faria o meu, não no TSE. Eu faria o meu. Eu faria o meu. Exemplo, a população vendo que é possível apertar um voto e imprimir outro. Era essa a ideia. Seria uma ação... Essa proposta, na verdade, que foi apresentada do ponto de vista da realidade, seria uma proposta fake ou seria algo que você, na verdade, eles te propuseram de fato? Você, de posse do código-fonte, você vai mostrar para a gente que é a vulnerabilidade, que vamos colocar um número de, por exemplo, do candidato Bolsonaro e, de repente, vai aparecer o número do candidato Lula. Falando de forma técnica, quem tem acesso ao código-fonte, antes de compilá-lo, é possível inserir linhas que façam com que...
Ele vai continuar ali explicando, né, que antes, quando você tem um código-fonte, você de fato pode mudar, né, e assim, o que dificulta ali é a questão do conhecimento técnico dos parlamentares que estão, assim, perguntando uma coisa e entendendo outra, mas segundo um colega aí, diz que, claro que eles fingem de bobo quando eles têm um interesse político por trás, né, bom, não sei. Fato é que algumas questões que ele coloca aqui nesse ponto, né, se a gente pegar a rigor, Agnel, a gente tem que ser também justo. Ele não está falando nada errado. Ele tá dizendo que se eu tiver o código, de fato eu posso. É um jogo de palavras que, tecnicamente, cara, ele tá certo. Mas aí é que tá. Cara, né? mas aí... Então, mas aí o que tá... Galera, olha, o que eu vi assim, né? A gente até compartilhou ontem, falando assim, os caras estão compartilhando, ele prova que a urna pode ser fraudada. Não, gente, ele não tá provando nada. Primeiro que ele não prova nada. Ele tá dizendo que você pode alterar um código e o código dar um resultado diferente. Claro, óbvio. Isso é código, é programação. Né? Isso é básico. E o algoritmo, segundo ele disse aqui numa outra passagem, né? Algoritmo é algo que em 98 o cara do TSE foi lá na França estudar algoritmo, né? Que algoritmo ninguém sabia o que era em 98. Guinel, 98, né? Vamos só lembrar aqui que algoritmo, primeira programadora da história, né? Ou seja, primeiro que criou um algoritmo foi em 1847, salvo engano, e uma mulher, a Ada Lovelace, que ela criou o primeiro algoritmo, 1847, mas talvez não tenha chegado a informação aqui no Brasil, né? A gente já estava utilizando ali a internet, 98, o Windows 98, eu já tinha uma página pessoal na internet, mas ali não era algoritmo, talvez eram prints que a gente não percebia, que a gente estava acessando um grande arquivo de papel sendo exposto na internet. Pelo amor de Deus, né, bicho? Fala sério, mano, a gente aí com vários livros registrados, até fui atrás. Quantos livros tinha já de algoritmo? Só de 94 a 98 foram 11 livros registrados com ISBN, fora os livros. Fora artigos acadêmicos e tal, que estão aí nas bibliotecas das faculdades, que os professores escreveram. Então, gente, pelo amor de Deus, já era grade curricular, já tinha site de governo do estado. O Rafael já tinha site... Não, tô brincando. Foi em quanto que você... por aí, 95 eu entrei a primeira vez, eu acho que 98 eu já tinha, 97. E esses sites eram fotos, né? Não era algoritmo não, né? Eu não sei. Na verdade, eu tinha colocado até uma introdução em Real Audio na época, que era o único streaming que tinha, né? Mas eu não sei como cara, eu tô numa dúvida, como é que ficava aparecendo aquelas informações, porque não era um código. Não era código. Então, mas... E o sistema operacional do seu computador funcionava como? Porque não é algoritmo isso. Não, mas aí era o Windows, né? Mas ele tinha que ser alguma coisa francesa, porque é da França. Não, mas o Windows é algoritmo, depois dava muito pau, né? Então, às vezes, não era um algoritmo. Grande absurdo. A gente tá brincando aqui, mas é um grande absurdo que ficou falado, porque... Cara, desde todos os Windows, desde a concepção da internet, algoritmo é uma coisa que embasou tudo isso. Gente, algoritmo é código, é o código da programação, tem tudo. Agora, assim, só pra gente finalizar, na verdade, bom, ele tecnicamente está correto quando ele diz que o código pode ser alterado. Obviamente que qualquer código pode ser alterado, a questão é que... Inclusive o TSE tá alterando ele constantemente. Ele altera, né? Só que não é assim esse processo, não é porque depende de uma pessoa para alterar. E outra coisa, o código que é demonstrado, ele é validado em uma sessão pública e aí ele é colocado na urna e aí, mas pode alterar as outras? Pode colocar um diferente de cada urna? Pode, só que na hora que ela chegar à contabilização vai fazer aquele deparo que vai dizer assim, não, cara, você não é meu filho, não entra aqui em casa de papai, não você pode ficar fora. Só que aí até a parte técnica dele a gente já questiona, né? Até que ponto que ele tá falando com a verdade em várias outras coisas, né? Que eu não vou entrar aqui nem politizar se teve reuniões, se não teve, enfim, porque isso não compete a nós aqui numa análise técnica, mas ele, quando fala essas besteiras de algoritmo, inteligência artificial, de que não existia no Brasil, assim, eu não sei se ou o cara tá fazendo de propósito ou é uma baita de um estelionatário. Bom, ele é, né? Ele é estelionatário. Desculpa, ele é estelionatário. Enfim, cara, fica pelo menos uma lição. Eu acho que é político, assim, um cargo, ser candidato a alguma coisa, porque ficou claro, assim, a necessidade de demonstrar uma coisa que aí, na hora de se demonstrar, porque uma coisa, Rafael, uma pessoa está extremamente preparada para demonstrar algo. E aí, a nível técnico, tá todo colegiado aí, os colegas sabem que a nível técnico
no diálogo dele, para você que também não tem nível técnico, né? Ou seja, não é uma pessoa que é da área, mas é um curioso a desse respeito, ficou claro no diálogo dele, assim, uma série de desinformação. Sim. Né? Tem muita E desinformação. aí é interessante que tem hora que ele fala, vamos dizer assim, em termos políticos, tem hora que ele quer falar do Bolsonaro e quer meio que derrubar e levar, né, assim, não sei se é uma intenção de delação premiada, mas no outro ele vai com a tese da direita de que a urna é fraudada. Então, assim, eu não sei até que ponto que até a questão com o Bolsonaro ele tá falando a verdade, eu não sei até que ponto... bom, do resto eu sei que não tá, da fraude, né, da urna, porque não tem jeito de ter mesmo, enfim. Tinha que se provar legítimo, né? E parece que ele vai com um arco e flecha ali e algumas flechas para disparar, né? Teve a situação do Moro ali, ou seja, parece que ele tava desesperado por disparar, né, várias flechas e acho que qualquer uma daquelas que funcionasse era o melhor para ele. O que eu fico, assim, de tudo que aconteceu, eu acho o seguinte, né, todo mundo tem falado aí, mas muito puxando pro lado político, com depoimento, né, histórico, etc. Mas fica claro, a lição em termos de segurança, eu acho que essa é uma grande lição. E uma outra que eu lamento muito é que a postura mesmo dos parlamentares, se fizeram isso de propósito, de fingir que não estavam entendendo ou de fato não entendiam, enfim. Fato é que nós ficamos com um descrédito da população em geral ao sistema judiciário brasileiro. Isso é muito ruim. Nós estamos falando hoje que todos os processos eles tramitam em processo... todos eu não teria condição de afirmar, mas nós estamos assim... Mais de 90% dos processos hoje são eletrônicos, certamente. Os processos sendo eletrônicos, e agora você questionando, desde um código lá do TSE e questionando até a segurança de um CNJ e questão de mandado, que eu posso alterar mandado. E outra coisa, gente, mandado alterar o texto lá, mas esse mandado não foi assinado depois para ser cumprido, tá? Detalhe também importante. A assinatura digital, ninguém tá falando de quebrar a criptografia dela. Então, o mandado, ele não vai só porque alterou o documento do Word, né? Ele tem que ser assinado. E quando ele vai assinar, ele vai validar. Não é assim. Então, assim, o fato dele invadir e mudar o mandado não significa que os mandados estão inválidos, não significa que as decisões judiciais serão invalidadas, não significa que os processos eletrônicos no Brasil não têm segurança e criptografia. Óbvio, precisa melhorar, tem muitos sistemas que são ruins, advogado fica sem acesso, ficam. Mas daí a dizer de uma vulnerabilidade, adulteração, né? Ou seja, no ponto, depois que eles estão criptografados, você me desculpa, mas isso é um desserviço que esse depoimento, essa CPMI fez ontem para todo o Poder Judiciário brasileiro, infelizmente. Concordo porque também aqui a gente fala de tecnologias e pessoas, né? E aí agora também a gente entende que é necessário para determinado movimento, né? Dentro de uma invasão, é necessário uma coisa que é importantíssima, calendário. Então, tempo, que é uma coisa que demonstra, né, pela não propriedade de informações que o rapaz tem, que ele não teve muito tempo, né, nessas ações. Então, uma das coisas que hoje é mais valorizada dentro de uma invasão é a imperceptibilidade, né? Porque quanto mais tempo imperceptível eu estou naquela invasão, mais tempo de conhecimento daquela infraestrutura eu tenho, né? Então, uma invasão pontual, fiquei 2 dias, 3 dias, é igual você falou, ainda mais respeitando inúmeras... Tem ransomware, o cara fica 6 meses dentro da empresa, que depois que ativa, né? Isso. Então, assim, e ele entra de uma forma totalmente camuflada e fica armazenado ali durante aquele período, fazendo o quê? Aprendizado. Aí, machine learning, né? Aí tem IA, né? Aí tem IA fazendo aprendizado. Só que, gente, nós estamos falando de infraestruturas que são grupos, né? De hackers e tudo, são eventos bilionários. Os caras operam em moeda digital, tem uma alta infraestrutura em data centers espalhados pelo mundo inteiro que tem tecnologias robustas a ponto que existe um crime organizado a respeito disso, mas não estamos falando de um indivíduo só, é uma pessoa que age sozinho, né? Então, assim, é uma situação na qual fica claro o desserviço, não desconsidera todo o trabalho, igual... Sempre tem aquelas conversas de WhatsApp de família, tudo que esse trem que deu problema demais, né? Esse negócio de política aí, gente, deu um problema demais. E aí o povo sempre falando das urnas. E aí, por ser da área de tecnologia... Todo mundo quer saber de você, né? Aí todo mundo me faz uma pergunta e minha resposta era sempre a mesma. Foram muitos anos de desenvolvimento, um trabalho sério
de profissionais sérios, de gente comprometida. Um software que foi elogiado várias vezes por várias infraestruturas nas quais foram assistidas no mundo todo. Então, assim, gente, é de uma relevância hoje, é um dos orgulhos que a gente pode assinar enquanto desenvolvedor no Brasil, e nós somos a referência no mundo em desenvolvimento, estamos bem colocados, os profissionais brasileiros têm custo hora muito alto, né, em outros mercados, são realmente bem recebidos, mas isso não é herdado só, Rafael, de um cara que se destacou e ele também ajudou a criar o Facebook. Não são só nomes, não. São softwares e sistemas que foram construídos no Brasil. O Brasil foi observado. Então, assim, já basta que a gente vive esses problemas, esses gaps reputacionais, como agora do CNJ. Por que não, gente, valorizar uma coisa que deu muito trabalho para fazer? Foram várias horas de desenvolvimento, foi um aporte tecnológico para a infraestrutura brasileira. Gente, quanto tempo a gente gasta para fazer uma contagem de votos? Isso é lindo. Você vê a estrutura em si, é maravilhoso de assistir. E eu não estou aqui defendendo o lado A ou B, eu estou defendendo a tecnologia. A tecnologia ajuda as pessoas e é esse sempre o meu compromisso, de entender que quando a gente tem essa vocação de facilitar, de otimizar, de viabilizar, a gente precisa priorizar. E hoje eu priorizo e entendo que esses ecossistemas precisam ser aprimorados e cada vez melhores. E não ao contrário, a gente fazer um desserviço para a população e dizer que isso é uma coisa ruim e que o voto precisa ser impresso. Não tem que ser igual nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é enorme, né, Rafael? E a contagem de votos é por conta que foi num papelzinho. É engraçado, né? Tem um machine learning lá e uma maquininha que vê a posição que foi feita a escrita manual e faz a contagem na maquininha. Tem uma máquina que passa o ticket dos votos e a máquina conta votos. Ué, essa máquina pode mudar? Eu acho que então... Eu acho que eles vão contratar como é que é o nome? Delgatti? Do Delgatti aí para poder alterar o algoritmo da maquininha que conta lá. Guinel, eu vou falar assim, só para uma última coisa, é um assunto que a gente precisa realmente esclarecer para as pessoas. Assim, quando a gente está falando que pode alterar o código-fonte, mais uma vez, vamos deixar bem claro, tá? Qualquer código-fonte você pode alterar, inclusive tornar ele imprestável, né? Aliás, se cair na minha mão, a chance dele ficar imprestável é muito grande, né? Porque se eu vou esbarrar no teclado, ele já acabou, gente. Já não é o mesmo código. E aí é interessante que as pessoas entenderem que esse código-fonte ele é aberto e demonstrado publicamente. Todo mundo viu? Tá vendo aqui que essa receita do bolo não tem veneno? Agora que todo mundo viu que a receita do bolo não tem veneno, eu vou lacrar. Ótimo. Como é que você lacra? Criptografia, certificado digital. Uma vez lacrado, a gente garante o quê? Integridade, não repúdio, a autenticidade daquele arquivo, ou seja, ele está íntegro, não tem como alterar, é criptografia, é certificado digital, acabou, lacrou o código-fonte, não tem mais como alterar, ou seja, o bolo não tem veneno. É isso. E outra, a gente brincou aqui que dá para colocar o que quiser na urna, mas aqui, respeitosamente também, vamos falar sobre hardware, assembly, linguagem de máquina. É extremamente coerente o formato de assembly e linguagem de máquina que aquele equipamento usa. Então, assim, beleza, posso, né? O equipamento tem um microprocessador, tem um display, tem teclado e tal. Então, é bem conhecido de todos, porque são engenharias que já foram bem disponibilizadas, mas existe um formato, um comportamento de assembly, de linguagem de máquina que é muito próprio de urna de ser. Então, assim, precisaria também, viu, Rafael? Peguei uma urna aqui, senta aqui. Não, vamos sentar 3 engenheiros aqui. Vamos estudar 1 ano para a gente saber um comportamento de como aquele equipamento faria. Então, assim, gente, são coisas bem complexas, são situações bem robustas, nas quais estão sendo tratadas com infantilidade e desserviço à população. Muito esse o meu bom. comportamento. Esse aqui é o gênio. Esse é gênio. Esse traz informação legítima pra gente, né? E, gente, para ressaltar, né, mais uma vez, né, que a gente está aqui trazendo informação técnica, avaliar tecnicamente se de fato houve essa adulteração, trazer uma reflexão sobre a questão de segurança. Quer dizer, a gente não está se houve a adulteração, valorizar. né? A gente está analisando se dentro dessa ótica ali se é possível. E um outro ponto só para acrescentar, né, que quando a urna está lá na cidade, ela vai com o código, né, que só para talvez não tenha ficado muito claro para as pessoas, aí ele vai com o código da criptografia e colocou no servidor. Então esse da ascensão pública, se me corrija se estiver errado, ele vai para o servidor, né? E aí depois repete
bate ele nas urnas. Se ele não bater o depara depois, acabou. Então, mas no caminho eles podem pegar e adulterar. Pode, mas só que depois, quando chegar no servidor, não conta, não totaliza. Por isso que quando termina as eleições, você fica vendo lá, mas fulano tava na frente e de repente mudou. É porque tem que chegar, o arquivozinho tem que vir, chegar e ser inserido para atualizar. Aí quando ele chega, ele não chega contando 1 a 1, né? Chegou aqui, você pega um arquivo, é um lote que tem 1 milhão de votos. Bom, é 1 milhão de votos, não, o computador não precisa ficar contando. Agora é que é o que faz com o papel, né? Por isso que o papel, o pessoal não tá acostumado, tá vendo? É porque vai contando de 1 a 1. E nem lá era assim, porque você totalizava da mesa e passava pro, né, enfim. Gente, é tanta bobagem que tem por aí, mas a gente sai com essa lição do quanto que nós estamos imaturos no Brasil em relação à tecnologia e segurança. Impressionante. Precisamos melhorar. A gente está aqui não só para criticar, mas também para parabenizar, né? E também contribuir. E, gente, vou falar agora. Faz o seguinte, a tarefinha de casa. Nas condições que você tem aí, né? Tenta aí, vamos utilizar o nosso filósofo, orgulho brasileiro, Mário Sérgio Cortella. Vamos fazer o melhor na condição que lhe foi proposta, ou seja, as condições que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Então, faz aí o seu melhor, cria seu procedimento operacional padrão, não fique esperando a alta direção, a liderança, não. Procura saber, procura conteúdo como esse, procura consultorias, tenta convencer seu líder, a gente precisa de uma consultoria, eu não quero assumir essa responsabilidade enquanto eu diretor de TI, Rafael, sozinho. Vamos chamar alguém aqui para poder avaliar meu serviço precisa ser avaliado, precisa de alguém que esteja acima de mim e que me conte, porque aí, meu brother, na hora de você sofrer os dias de aflição, dor e sofrimento, que é numa invasão, que é num ransomware, você não vai estar sozinho. Andar sozinho é ruim demais. Quem anda sozinho vira petisco de lobo, viu, Rafael? Ou assim, as ovelhinhas e tal. Então, vamos andar em conjunto, vamos andar em comunidade, em manada, porque a gente tem uma probabilidade maior de lograr êxito na segurança da informação. É isso aí. Sensacional. E falar em comunidade, então, vou puxar aqui, vai lá, rmacademy.io, isso mesmo, I-O, tá? Não, I-O, rmacademy.io, lá tem comunidade de direito digital, tecnologia, cibersegurança, soft skills, liderança. Quantos cursos já tem lá? Rapaz, são mais de 70 cursos. 70 cursos. Eu vou dizer, hein? Eu vou dizer, logo aí, fique de olho que tem promoção, hein? Vai poder entrar, acessar cursos gratuitos. Os cursos estão ali disponíveis. Você tem arquivo, tem discussão, ganha medalhinha, podcast. Honraria. Não, você precisa de ver, o povo tem medalhinha? Não, e tem até ranking. Então eu vou estudando e vou compartilhando conteúdo e vou ganhando medalhinha. Medalhinha, você falou o negócio lá do especialista lá do mestre Rafael Maciel. Eu tenho uma medalhinha assim, fiz curso na França de algoritmo, vou ganhar. Los Rafael Maciel. Liga lá, rmacademy.io, gente, um abraço e até a próxima. Grande abraço pra vocês.